Palavra do Senhor, irmãos, em Neemias, capítulo de número 8, observem comigo as escrituras sagradas. Neemias, capítulo de número 8. Os irmãos conhecem um pouco dessa história, desse servo do Senhor. Vamos aprender algumas lições, em especial naquilo que Neemias vai tratar em relação às Escrituras. Leremos, irmão, tão somente o verso de número 10, e após nós estaremos discorrendo os demais textos. Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Todos juntos o mesmo versículo, por favor? Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos orar? Vamos nos alegrar no Senhor. Fale ao Senhor: Deus, o Senhor quer falar comigo nessa noite? Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te louvar, eu vim aqui para compreender a sua vontade. Peço ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, o seu coração, para uma melhor compreensão da nossa mensagem hoje. Senhor Deus, obrigado. Mais uma vez aqui nos colocamos. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos carentes de Ti. E sem Ti, ó Pai amado, de fato, nós não poderemos entender o que o Senhor quer falar conosco. Ajude-nos, ó Pai, nessa noite, a compreender a Sua palavra. E após entendê-la, também pedimos a Sua graça para colocá-la em prática. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos já perceberam, né? Desgaste na nossa vida, problemas que ocorrem conosco, situações inesperadas acabam de alguma forma minando a nossa vida e tirando de nós a alegria. Por mais que eu e você tenhamos momentos bons, parece-nos que os momentos ruins é que tem mais ênfase em nós. E esquecemos de nos alegrar no Senhor. Mas uma das graças, das maravilhas de Deus, é que Deus, no seu poder e por meio da sua santa palavra, Ele renova essa alegria. Ou Ele nos faz reencontrar a alegria. Ele nos faz pensar naquilo que de fato interessa a nós no reino de Deus. E aqui nós temos essa situação em Neemias. O povo havia acabado de reconstruir os muros, mas os seus corações estavam tristes devido a toda a situação que eles passaram. E é nesse momento que Neemias então lê a palavra do Senhor e algo acontece transformador na mente e no coração, de forma que levou também essas pessoas a agirem com suas próprias vidas.
E nós vamos então, irmãos, aprender algumas lições desse texto conosco. Primeiro, que o desejo de ouvir a palavra restaurou a unidade. Em segundo, o desejo de ouvir a palavra produziu, de alguma forma, uma adoração genuína. E por último, o entendimento claro da palavra renovou a alegria. Despertou neles a alegria. Hoje na escola dominical nós falávamos sobre a eternidade. E uma das perguntas é: você que agora entendeu que a eternidade é real, qual é o seu sentimento em relação a isso? Já parou para pensar? Eu e você que temos convicção da vida eterna, eu e vocês sabemos, conforme a palavra de Deus, que aqueles que forem escolhidos pelo Senhor, de maneira nenhuma Ele lançará fora. O que você sente quando ouve isso nas Escrituras? Qual é o seu sentimento? Já parou para pensar sobre isso? Porque muitas pessoas não têm essa preocupação. E algumas respostas aqui foram: olha, eu sinto alegria. Olha, ao saber disso eu tenho esperança. Ao saber disso, eu tenho mais forças para servir ao Senhor. Eu sei qual o resultado vai dar disso tudo, e não por mérito meu, não por alguma situação que eu tenha feito, mas tão somente pela bondade, misericórdia e a graça de Deus. Então, de fato, quando nós conhecemos a palavra, alguma coisa acontece conosco. E o primeiro tratamento que nós podemos observar aqui, irmãos, na palavra do Senhor que nós lemos, é esse desejo de ouvir a palavra, que ela restaurou a unidade, conforme podemos observar aqui no versículo de número 1. Em chegando ao 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Olha o desejo que eles tiveram, o desejo de ter a palavra, e pediram então para Esdras. O povo se juntou a uma, em unidade, em comunhão. A ceia do Senhor nos traz isso, é a ceia da comunhão, aonde os irmãos, por mais com as suas dificuldades, vêm a esse local hoje para poder ter essa comunhão. E é isso que nós percebemos aqui na palavra do Senhor. Não há como falarmos que somos falarmos que somos cristãos, e não, irmãos, participarmos do momento de comunhão. Vocês sabem que tem sido reverberado, né, essa questão de crentes que se dizem crentes, e aí há uma preocupação, que ao mesmo tempo se intitulam com uma nova categoria de crente desigrejado, revoltosos com a instituição, com tudo que tem ocorrido, mas eles não conseguem compreender que o fato de vir à igreja ou ao templo não é por causa de homens, é para adorar a Deus. E o Senhor já nos ensinou, já tinha anunciado para cada um de nós, que nós passaríamos por aflições, por problemas, inclusive no meio da igreja. Não é novidade para o crente isso. Então muitos preferem ficar no seu sofá, ou até mesmo agora com a situação da internet, em vez de vir para o culto em comunhão com os irmãos, preferem ficar ali no seu sofá, na sua cadeira, em algum lugar, assistindo culto, sendo que Deus nos chamou não foi para assistir, foi para cultuar, para prestar adoração, junto com os demais irmãos. E aqui eu e você percebemos esse desejo, né? O desejo de ouvir a palavra de Deus restaurou a unidade desses irmãos. A unidade se torna visível naturalmente porque não é um produto das ações humanas, mas acima de tudo da ação de Deus em nossas vidas. Quando queremos a Deus encontrarmos a unidade, quando queremos concretizar nossos sonhos particulares, encontramos isso no Senhor. Se eu quero ter essa comunhão, se eu quero ter essa unidade, é o Senhor que produz ela. É aquilo que Jesus Cristo orou em João capítulo 17, para que eles sejam um, assim como nós, ó Pai, somos um.
E qual que é o foco e o objetivo dessa unidade da igreja? Ele diz lá, para que aqueles que perceberem isso no meio do povo de Deus, eles creiam que eu fui enviado por ti. Então, uma das evidências que as pessoas observarão na igreja e que farão com que elas adorem o Senhor é se essa igreja vive em união. Nesse sentido, o desejo de ouvir a palavra de Deus restaurou a unidade daquele povo em toda situação e circunstâncias que eles estavam. Em segundo lugar, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, não só porque a palavra restaura a unidade, mas também o desejo de ouvir a palavra produz, irmãos, de alguma forma, adoração genuína. Há de ter esse desejo, há de ter essa convicção, há de ter essa vontade, tem que partir de nós o desejo de buscar, de ouvir a palavra de Deus. Talvez nossa dificuldade de chegar ao culto e não sentir a presença de Deus é porque desde que saímos dos nossos lares, nós já não estávamos em comunhão com Deus. Há pessoas que saem dos seus lares quase que com a mão desligando com o controle remoto aquela programação que nada edifica. Há pessoas que mesmo sabendo que hoje poderia e seria a Santa Ceia, não teve uma preocupação de repente parar o momento para falar: Senhor, hoje é um dia especial. Hoje eu vou fazer memória daquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu não sou digno disso, Senhor. Eu não sou digno de participar daquela ceia. Eu não sou digno da sua morte. Mas, Senhor, derrama essa graça sobre mim, que ao chegar lá, eu possa adorar o Senhor e glorificar o Senhor. Então, há de ter o desejo de ouvir a palavra, porque produz adoração genuína. E aí vamos perceber essa adoração genuína desde o versículo 2 ao 9, mas alguns versículos que nos chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o verso de número 3, vai ensinar que o povo estava atento. Diz lá o verso 3: e leu o livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. De fato, irmãos, o povo estava atento. Por horas ficaram ali ouvindo a palavra de Deus. Talvez a nossa dificuldade é porque nós temos a palavra de Deus em abundância, né? Como assim, pastor? Alguns de nós aqui temos 3, 4 Bíblias em casa. Tradução variadas. Nós temos o rádio, você está de carro aqui, né? Tem essa vantagem de poder colocar em várias rádios evangélicas. Temos a vantagem no celular também de ouvir qualquer pregação. E parece que isso vai tornando tão comum que eu perco a beleza de meditar na palavra de Deus. Talvez aqui o povo, por um bom tempo que não tinha ouvido a palavra de Deus, eles estavam mais desejosos. E quando ouviram, então, aproveitaram cada minuto. Às vezes acontece de nós estarmos aqui e não vendo a hora de sairmos daqui. Mas esse povo nos ensina que o desejo de ouvir a palavra produz uma adoração genuína. E essa adoração genuína faz com que o povo fique atento. Crianças, jovens, estavam lá os anciãos, todos atentos ao que Deus ia falar. Mas não somente atentos, eles também estavam de uma forma reverente. Olha o versículo de número 5, por favor, irmãos. Verso de número 5, diz aí para nós: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Essa ideia de respeito, né? Essa ideia de saber que algo precioso está sendo falado. Não é o momento de nós levantarmos para tomar água ou ir ao banheiro.
né, ou conversar com alguém do lado, mas é o momento dessa reverência, de respeito, porque é a palavra de Deus que está sendo lida, não é a palavra de homens. E o povo aqui demonstra essa reverência. Reverência é mais que silêncio durante as reuniões, é o respeito que se deve ter com as coisas de Deus e os elementos litúrgicos do culto. Tudo que envolve o culto, nós devemos ter reverência, devemos ter o respeito, devemos ter o temor do Senhor em tudo aquilo que nós fizemos. Mas não somente eles estavam atentos, não somente eles eram reverentes, mas também eles estavam ali em adoração a esse Deus Todo-Poderoso, porque a palavra produz isso quando nós ouvimos com o coração atento. Observe então comigo aí o verso de número 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles levantam a mão. Aqui nós cantamos um cântico, né? E às vezes a igreja ela não consegue expressar a música. Às vezes é um cântico de palmas e nós cruzamos os braços. Às vezes é um canto de expressão de alegria e nós ficamos sisudos. Mas o povo aqui, eles adoram a Deus, eles levantam as mãos, eles chegam até mesmo se prostrar em terra, em pó. Não tinha nada de piso ali, irmãos, era terra pura. Mas era a forma deles expressarem e adorarem ao nosso Senhor. Em adoração, em louvor ao nosso Deus, com coração sincero. Mas também eles não só tinham como referência estar atento, ser reverente nas coisas de Deus, nos preocupar como estamos servindo ao Senhor, de qual forma que eu estou servindo. Não somente também eles tinham produzia neles desejo de uma adoração genuína, como aqueles adoraram, seja levantando as mãos ou batendo palmas, ou não fazendo nenhuma dessas coisas. Mas aquilo que eu sentir de fazer, eu deveria fazer, porque estou fazendo para adorar o meu Deus. E não preocupado com o que vão dizer, o que vão achar de mim, mas aquilo que eu estou fazendo para Deus, conforme a sua santa e eficaz vontade. O verso de número 8, irmãos, também nos faz lembrar que esse desejo de ouvir a palavra também produz neles um desejo de buscar o entendimento, o conhecimento. Olha aí o verso de número 8. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando o quê? Explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Eu lembro da passagem do eunuco, que após sair de Pentecostes, estava indo embora, estava com o rolo do livro na mão, lendo o profeta Isaías, e lia e não entendia, e Deus por graça mandou lá Filipe, para que orientasse o eunuco. E uma pergunta tranquila que Filipe fez para aquele homem foi: Ei, você entende o que lês? E ele então olha do alto da carruagem, e Filipe correndo, e ele fala: Ei, como entenderei se não há quem me explique? Irmãos, nós como presbiterianos somos conhecidos ainda como aqueles que conhecem a palavra. Só que não adianta, irmãos, ter nossa cabeça grande com a palavra só para nós. Há pessoas que não sabem abrir a Bíblia para ler um versículo, não sabem o que é versículo, não sabem o que é capítulo. Vocês sabiam disso? E que essas pessoas gostariam que você tivesse um tempo para sentar com ela e ler a Bíblia com ela. Aqui há uma preocupação dos levitas. Os levitas estão ensinando o povo, fazendo o povo compreender. Eles explicavam, era isso que Cristo fazia. Jesus usava parábolas para facilitar o conhecimento das pessoas, não para complicar, mas era para facilitar. E às vezes nós
temos a dificuldade de facilitar o conhecimento àqueles que ainda não o detêm. Mas aqui o texto nos diz que era explicada a palavra de Deus. É aquilo que Cristo falou, pregar o Evangelho, ensinando. É o tempo de ensinar, é o tempo de sentar, de explicar, de reexplicar, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E por último, o desejo de ouvir a palavra produziu adoração genuína, também no formato, irmãos, agora interno. Algo interno aconteceu com aqueles homens, mulheres, jovens, crianças que ali se encontravam. O verso de número 9, diz aí o texto: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Nós deveríamos pedir perdão ao nosso Deus. John Piper fala assim que ao assistir um filme, ao ler um livro, nós nos emocionamos. Mas não acontece o mesmo conosco quando lemos a palavra de Deus. Sentimos um êxtase, depende do personagem. Parece que o mundo some e vamos para um outro mundo. Nossos pés parece que flutuam com aquelas narrativas. Aqui o povo nos ensina que eles choraram, eles se emocionaram ao ouvir as grandezas de Deus, ao ouvir as bondades, as misericórdias de Deus, ao ouvirem que eles eram o povo eleito e escolhidos de Deus. Eles choravam, se quebrantavam por ouvir a palavra de Deus. Não era música que fazia eles chorarem, como nós vemos muito hoje. Não era o fundo musical, mas era tão somente a palavra de Deus. Conforme está lá na nossa querida palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. É Deus que inspirou, foi Deus que colocou, soprou naqueles homens a sua palavra. Deveríamos nos emocionar. Deveríamos, ao ler a história de Cristo naquela cruz, como vocês leram o Salmo de número 22, aonde 600 anos antes de Cristo ter ido para aquela cruz, o profeta foi ali instruído a escrever, o salmista foi instruído a escrever a palavra do Senhor. Deveríamos nos emocionar, que foi por amor a mim e a você que estamos aqui agora presente, e você que nos assiste aí pela internet. Deveríamos falar: que amor é esse? Que graça é essa? Que bondade é essa? Por último, irmãos, a alegria do Senhor é nossa força, porque temos o desejo de ouvir a palavra do Senhor. O desejo produz em nós uma adoração genuína, com reverência, uma adoração atenta, uma adoração de louvor, uma adoração de quebrantamento em nossos corações. E por último, o entendimento claro da palavra renova a nossa alegria. O entendimento claro da palavra renovará a sua alegria. O entendimento claro da palavra vai permitir a você que, mesmo que você passe por desafios e lutas, você ainda vai poder falar: vamos louvar ao Senhor. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez quando ele estava preso e ensanguentado? Lembram? Lá em Atos? Não foi isso que ele adorou? Não foi isso que ele nos ensinou na prática? Mesmo ensanguentado, preso injustamente, o que o apóstolo Paulo fala ali? Ei, companheiro, vamos louvar ao Senhor. Ele é digno.
Ou Paulo, quem sabe, lembrou o sermão da montanha, quando lá o Senhor ensinou: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, quando por minha causa maltratarem, quando por minha causa prenderem vocês, como por minha causa, vocês são bem-aventurados. Quem sabe Paulo, ensanguentado, ele pensa: eu não sou digno disso aqui. Mas ele louvava o Senhor. E é o entendimento claro da palavra, irmãos, é o que nos traz esse renovo da alegria. O desejo de obedecer não deve nos levar à tristeza, mas à alegria e à comunhão. Como está lá no Salmo de número 126. Lembra do Salmo 126? O que diz lá? Essa alegria, quando o Senhor faz algo novo em nós, diz lá então, irmãos, o Salmo de número 126, eu leio para os irmãos, verso 1 e 2, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, olha o verso 2, então a nossa boca se encheu, não de água na boca, quando você vê algo delicioso, mas a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações diziam, ficou como testemunho. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando o Senhor nos livra de uma situação complicada, quando o Senhor nos cura pelo seu poder, quando o Senhor nos faz entender a sua graça salvadora, irmãos, a nossa boca tem que se encher de riso. Aí sim concluímos com o versículo de número 10. Diz lá o verso de número 10. Se você está comigo aí, acompanhe. Diz assim o texto da palavra do Senhor em Neemias: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia, é consagrado ao nosso Deus. Todos juntos? Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmãos? No que você está triste? O que poderia te deixar triste? Sendo que você já tem a salvação em Cristo, sendo que Ele te ama, sendo que Ele colocou claramente para mim e para você que estará comigo e com você todos os dias. Eu não quero dizer que você não ficará triste ou não está triste hoje. Eu não quero dizer que por alguma situação não tem razão vir até a igreja às vezes, meio que sabe. Mas eu quero dizer a você que apesar disso o Senhor pode restaurar a tua alegria. O Espírito Santo restaurará a tua alegria de poder servir o Senhor, não só nesse culto, não só no primeiro dia da semana, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ele vai restaurar a sua alegria, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos faça compreender que quando Ele também diz dessa questão de comunhão, se vocês perceberam, Ele fala: olha, aqueles que não têm porção, você que tem porção, você que tem condições de ajudar o seu irmão, leve para ele uma porção para que ele coma. Isso me faz lembrar lá em Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 17. Quando o problema da igreja de Corinto na ceia é que alguns irmãos vinham antes, comiam e se fartavam e não conseguiam de alguma forma distribuir aquele alimento para os irmãos mais pobres que estavam vindo. Paulo criticou isso, Paulo chamou a atenção e Paulo pegou pesado porque falou: por isso que alguns de vós até mesmo estão morrendo, estão doentes, porque vocês não estão sabendo discernir o que é o corpo de Cristo. Vocês estão sendo egoístas, vocês estão sendo pessoas com total desamor para com o próximo. E pior, fazendo de um momento tão sagrado um momento simplesmente de incoerência com aquilo que vocês falam que acreditam. Mas a ceia do Senhor
é para nos fazer lembrar dessa comunhão, do dia que o Senhor morreu por mim e por você, para salvar a minha alma e a sua alma. O nosso corpo, de fato, ele partirá. Mas, irmão, nós temos a eternidade com o Senhor. E é isso que nos deve ter, estar em nós, essa alegria. Esse sentimento de alegria que o Senhor nos proporciona. De fato, irmãos, os desgastes, as rotinas, o nosso dia a dia, nos faz perder a alegria. Mas lembre-se, nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, que a sua alegria está no Senhor, porque Ele é a tua força. E Ele vai te ajudar nessa jornada para servi-lo. Não se esqueça, é a palavra do Senhor que de fato produz uma adoração genuína, é o entendimento da palavra que renova a nossa alegria, e é o desejo de ouvir a palavra que restaura a nossa comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero convidar aqui nossos presbíteros